Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Hoje no quadro Toyota 0 km eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Cross XRE 2.0 Flex 2023 blindado, uma blindagem certificada pela Toyota com 5 anos de garantia, tanto da blindagem, tanto também do veículo, realizado pela Carbon Blindados, uma marca mundialmente conhecida. São vidros grafeno que suportam disparos de Magnum 44, submetralhadora 9mm, vidros que têm a garantia contra disparos. Se você apresentar um sinistro contra um disparo no vidro, basta fazer o boletim de ocorrência para que seja feita a troca sem nenhum custo. São os detalhes que eu vou mostrar para vocês aqui no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Quero começar pela frente do veículo, mostrando seus faróis que saem aqui da sua lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED, com indicação de seta. Também esse DRL Junior, que é esse filete em LED que vem até o final do farol. Canhão de foco projetor com farol alto e baixo em LED, com acendimento automático. Essa peça com esse detalhe todo cromado, com a parte mais fosca e brilhante. Toda essa máscara negra e também a inscrição Corolla Cross, que realmente fica bem destacado na parte do farol. Esses vincos ficam bem aparentes na parte do para-choque. Mais abaixo, sensor de estacionamento dianteiro com sensor de proximidade no painel. É um item de segurança bem interessante que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior como funciona. Também esse bumper frontal com todo esse acabamento preto fosco e as aberturas aqui na horizontal. A parte aqui com farol de neblina que é em LED, essa peça que é um aplique que é colocada na frente do veículo, na parte do para-choque, que é na cor cinza granito, que é a cor do carro. E aqui essa grade com todo esse efeito trapezoidal e toda essa moldura em black piano, com as aberturas de ar aqui em efeito colmeia em preto fosco. O logo translúcido da Toyota, que tem o sensor com o radar do sistema Toyota Safety Sense, identificando pedestres, ciclistas e também veículos. Ali na parte do para-brisas nós temos uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. Também esses vincos na parte da lateral ali do carro que vem também até a frente na parte da grade. Esses mesmos vincos aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla Cross. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha com injeção direta e indireta. Ele não utiliza correia dentada e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício a longo prazo para você que utiliza esse veículo com certeza. Essa motorização que foi herdada do Corolla Sedan na sua 12ª geração, que tem o câmbio automático tipo CVT Direct Shift, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Realmente vai trazer uma diferenciação da forma antiga como era o CVT com esse tipo de câmbio. Eu vou deixar a ficha técnica da descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vem de série nesse modelo, para não ficar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota referente à fiação, as mangueiras, uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, nessa versão XRE, não tem manta acústica, mas tem a manta acústica entre o painel e o motor para diminuir o ruído no interior do Corolla Cross, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero falar sobre as partes específicas aqui da blindagem do Corolla Cross, que é feito pela Carbon Blindados, que é uma das maiores marcas referente à blindagem de veículos civis no mundo. Os materiais utilizados: aço carbono, a manta de Kevlar e o policarbonato na parte do vidro da marca Grafeno. O policarbonato, no caso, ele é um dos vidros mais finos e leves hoje no mercado mundial, para vocês terem ideia. O Kevlar, ele é 7 vezes mais leve do que o aço e 5 vezes mais resistente do que o aço. O projeto é utilizado menos aço e mais Kevlar. Então, cada projeto específico feito pela Carbon Blindados tem toda a composição e feito teste
no caso de ruídos, testes de torção do veículo, e o peso total aqui, nós estamos falando de 179 quilos a mais. Anteriormente, nós tínhamos aí entre 550 e 600 quilos para fazer a blindagem de um veículo desses anteriormente. Hoje, só 179 quilos, mudou muito, é tanto que não é mudado a parte de originalidade do veículo, é a mesma suspensão, mola, é feito simplesmente os testes nos componentes eletrônicos por conta do peso do vidro, para fazer a abertura e outras coisas mais. Referente ao projeto, nós temos aqui o vidro com a espessura de mais ou menos 18 milímetros, que suporta tiros até de Magnum 44, submetralhadora 9 milímetros, e tendo algum disparo nesse vidro, no caso você fazendo o boletim de ocorrência, é feita a troca desse vidro pela Carbon blindado sem nenhum custo adicional. Outro processo também que eles chamam de delaminação, que é algumas bolinhas, para vocês entenderem melhor como é quando a gente faz um insufilme e depois de 2, 3 anos aparecem aquelas bolinhas ali. Se acontecer esse processo aqui em algum dos vidros do carro, também feito a troca pela Carbon blindados sem nenhum custo adicional. Para você que curtiu esse vídeo com muita informação dos veículos da marca e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você a se inscrever em nosso canal e acompanhe os vídeos que eu publico todas as semanas. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo, que são diamantadas. Então tem toda essa parte escovada, esses vincos com esse contorno bem aparente com a pintura cinza metálica, o logo da Toyota ao centro. Perfil dos pneus 225/50, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla Cross, que mede 4,46 metros. O vão livre de solo é de 16,1 centímetros. Na caixaria de roda, toda essa peça com aplique preto fosco, assim como essa saia lateral, praticamente faz a volta por todo o carro. Também um detalhe interessante aqui, esse contorno com esse vinco que termina aqui no capô, como esses vincos mais superficiais embaixo, da primeira porta até a segunda porta, também aqui ao meio, e outro contorno da segunda porta que vai até a parte da lanterna traseira. Aqui o detalhe na coluna A, ele tem essa parte preto fosco, assim como essa parte de baixo do retrovisor, que tem rebatimento elétrico, também indicador de seta, e já a parte de cima que é na cor do veículo, que é um cinza granito, assim como as maçanetas do veículo. A coluna B, esse detalhe preto fosco, rack de teto com essa parte cinza mais escura metálica. A terceira coluna, todo o detalhe também aqui em preto fosco, a parte envidraçada e a inscrição Corolla Cross com essa peça também em preto fosco. Esses vincos também bem aparentes na parte traseira, que eu quero abrir a imagem aqui para mostrar para vocês do Corolla Cross. A novidade aqui na parte traseira são esses 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro, que agora é com um sensor de proximidade. Então você consegue acompanhar lá no painel que agora é digital também, ao invés de analógico, uma novidade para essa versão 2023. Toda a parte traseira do para-choque aqui é em preto fosco, exceto essa parte que é com aplique na cor do veículo e também a parte com refletor noturno para trazer uma visibilidade melhor. Na parte das lanternas que sai aqui da sua lateral vindo até a tampa traseira, tem todo esse contorno em black piano, a inscrição Corolla Cross, e a parte de iluminação é halógena, exceto a luz de ré, que é em LED. Aqui na tampa traseira todo esse formato trapezoidal imitando lá na frente do veículo a grade, a inscrição XRE cromada com todo esse detalhe Corolla Cross e também a marca Toyota, o logo, e aqui aquecedor do vidro traseiro, limpador do vidro traseiro, o spray de limpeza do vidro traseiro e também o aerofólio integrado com uma antena Shark Fin na parte do teto do carro. Para fazer a abertura desse porta-malas, basta você apertar o botão que está aqui ao centro com a chave presencial no bolso, para que você possa fazer a abertura desse porta-malas, que são com 440 litros. Então ele tem aqui a iluminação interna, esses ganchos tanto do lado esquerdo como aqui do lado direito, que você consegue colocar algo pendurado para não ficar solto no interior do porta-malas. Essa esteira que você puxa para estar colocando sobre as bagagens para tampar o que está aqui atrás do porta-malas. Esse nicho aqui tanto do lado esquerdo e direito, e você puxando aqui você tem um step de uso temporário com um kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Todo esse acabamento preto fosco aqui na tampa traseira, e aqui essa parte você pode estar puxando para fazer o fechamento aqui do porta-malas do Corolla Cross, que tem câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. Um item de segurança importante, esses 4 pontos aqui da luz de neblina, que é em LED, facilita bastante na parte de visibilidade do veículo. E outro detalhe interessante, ele tem 7 airbags no total
e tem o teste de colisão no Latin NCAP de 5 estrelas. São 2 airbags frontais, airbags laterais, airbag cortina nos vidros e também airbag de joelho para o motorista. Agora eu quero mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross. Ele tem um entre-eixos de 2,64 m, são 6 a menos do que o Corolla Sedan. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás para vocês verem a questão do espaço. Eu nem chego a encostar as pernas aqui no banco. Quero mostrar o painel para vocês diferenciarem dessa versão XRE das demais versões. O teto é na cor preta, nós temos aqui as alças no teto também. O detalhe que nós temos aqui do revestimento do banco em couro, com portas revistas somente aqui do lado do passageiro, duto com a saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás, 2 tomadas 2.1 ampere que tem a parte com luminosidade noturna para facilitar para você enxergar. Revestimento do banco aqui, ele é a parte em couro mais liso com esses detalhes aqui e também toda essa parte pontilhada aqui ao centro do banco. Eu vou descer aqui para mostrar a fileira dos bancos traseiros aqui do Corolla Cross e nós temos aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes também, descansa-braço com opção para 2 porta-copos, isso é bem interessante, Isofix, a fixação das cadeirinhas infantis tanto aqui do lado esquerdo como do lado direito, e aqui o detalhe que você puxando essa alavanca você consegue rebater o banco, ele é bipartido 60 por 40. No dia que você tiver uma escada, algo maior que não saiba, no porta-malas tem como você estar utilizando dessa forma e estar descendo os 2 bancos. E um detalhe interessante, você pode colocar aqui nesse primeiro ângulo, se você apertar mais uma vez e colocar aqui para trás, vocês notem aqui que ele desce mais uns 10 graus, isso traz mais conforto para quem vem aqui atrás com certeza. A porta, nós temos o detalhe aqui revestido em couro, bem macio ao toque, aqui que já é com plástico bem macio ao toque com a linha aparente e aqui com plástico rígido preto. As partes aqui com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, sobe com um toque só, uma segunda opção de porta-garrafas, achei bem interessante, e o alto-falante aqui na porta do Corolla Cross. A sua chave ela é do tipo presencial com a inscrição Toyota e Corolla Cross. Se você virar aqui esse botão vermelho para você acionar no estacionamento, para você encontrar de uma maneira mais fácil o carro soando o bip. Alarme perimétrico e também volumétrico no interior do veículo, basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa, colocar a mão entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla Cross. Quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui do motorista, somente no banco do motorista que a gente conta com essa alavanca com ajuste de altura do banco. Essa alavanca que está aqui atrás é para você fazer a inclinação dos bancos para deixar de acordo o que você deseja. Também aqui nós temos a abertura do tanque de combustível e aqui o polêmico freio de estacionamento da mesma forma como é no Prius, ela é no pé. Eu vou entrar aqui para mostrar para vocês os detalhes no interior do Corolla Cross XRE blindado 2023. A novidade aqui, uma tela de 7 polegadas em TFT, que apareceu a abertura aqui Corolla Cross, olha o tamanho da tela, realmente tem um bom espaço, e também a multimídia aqui do modelo, que é uma multimídia de uma tela flutuante de 9 polegadas da Harman Kardon. Se você abrir a página oficial da Toyota do Brasil, no manual em PDF do veículo, página 281, nós vamos ter 2 tipos de multimídia. A Harman Kardon, que é essa que eu estou mostrando para vocês, e a multimídia quando foi lançado o veículo, que era da Pioneer. Então são esses 2 tipos hoje de multimídia que os carros produzidos estão sendo entregues. Então é uma multimídia que tem esses 4 botões físicos aqui do lado, conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, as configurações do veículo, a projeção também de tela sem fio que você consegue estar fazendo, e aqui a média de consumo, independente do veículo ser híbrido ou no caso desse daqui que é 2.0 Flex, que é aspirado. Então eu vou deixar um card aqui em cima para você acompanhar os detalhes dessa multimídia, para você acompanhar o vídeo num todo de como utilizar essa multimídia para não ficar um vídeo tão longo, e depois você pode estar acompanhando lá. No console central, essa parte com todo esse acabamento Black Piano e também esse detalhe cinza ou prata. Botão Start-Stop para fazer a ignição do veículo, ar-condicionado que não é do tipo dual, ele é analógico, porém de uma zona só, com ar quente e ar frio, você consegue colocar a temperatura que você quer, o fluxo desse ar-condicionado, aquecedor do vidro traseiro, onde você vai direcionar o fluxo desse ar-condicionado, a reutilização desse ar-condicionado no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, ou tá ligando aqui para fazer a utilização no duto
do ar-condicionado traseiro. Aqui os detalhes que nós temos aqui, essa parte prata no console central, esse detalhe que você pode estar usando esse nicho com um bom espaço para estar guardando, uma tomada USB para você fazer a conectividade do seu smartphone com essa multimídia. O câmbio, como eu falei anteriormente na apresentação do motor, é automático, tipo CVT, que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Ele vai ficar mais ágil numa saída de trânsito. Esse botão Power, que você apertando esse botão, ele vai trazer um giro maior ao motor, ele vai fazer a troca do sistema automático de uma maneira mais rápida, ele vai subir os giros dos motores para você ter um torque melhor. E também aqui o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade do veículo, que conta com assistente de rampa e freio ABS com EBD e também BS. Câmera de ré, você basta colocar aqui que ele já vai aparecer o posicionamento da câmera. E uma parte interessante, que eu soltar o freio de mão aqui, sensor de estacionamento traseiro no painel. Então a gente vai se aproximar aqui, ó, e ele vai aparecer aqui os sensores, tanto dos 4 pontos traseiros e os 2 pontos dianteiros. Isso é bem interessante, traz bastante, no caso, segurança para você que está utilizando. E você descendo aqui o câmbio para o modo drive e colocando aqui para o lado esquerdo, nós temos as trocas de marchas manuais. Você consegue colocar para frente da primeira à 10ª, para trás as reduzidas, vai te ajudar numa frenagem de serra como freio motor para você utilizar, também uma marcha para baixo para você ganhar um giro maior no motor para fazer a utilização. Então realmente facilita bastante essa opção do câmbio manual. Todo esse acabamento Black Piano e também essa parte prata que faz em volta aqui do câmbio, 2 porta-copos aqui também, esse descansa-braço revestido em couro, bem macio ao toque, tem a opção de você trazer ele mais para frente para aumentar o ângulo aqui para você colocar o braço, e você pode fazer a abertura e utilizar uma tomada 12 volts e todo esse espaço que você tem aqui da maneira que você precisa. O revestimento aqui do banco é em couro, com essa parte mais lisa, essas linhas aparentes e toda essa parte pontilhada aqui ao centro, essa parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto também, o detalhe com quebra-sol tanto do lado do motorista como do passageiro, que você puxando o espelho ele já acende a lâmpada aqui no teto. Retrovisor que ele é do tipo fotocromático, vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite. Um farol alto vindo de um carro realmente facilita bastante. As lâmpadas aqui no teto que você consegue fazer a utilização, e o botão do alarme volumétrico. Vamos supor que você quer deixar algo que se mova dentro do veículo, tem como você estar desligando o alarme volumétrico para ele não disparar. Realmente facilita bastante. O painel tem todo esse acabamento com plástico bem macio ao toque e as linhas aparentes. Também esse detalhe que faz aqui prata em volta do difusor do ar-condicionado, e esse outro detalhe aqui também mais abaixo. Porta-luvas que ele desce aqui de uma forma bem devagar, também a parte ali com alto-falante para ajudar no sistema de som, e o acabamento do painel aqui já é com plástico rígido, ele não é macio ao toque. Aqui nós temos os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, e também toda a parte dos comandos iluminados. Trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico do retrovisor, basta você apertar que ele vai fazer o rebatimento automático. Se você deixar dessa opção A, que está aqui, quando você acionar o alarme do carro, ele vai rebater o retrovisor de forma automática. Já aqui no cantinho nós temos a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito. E aqui na parte do painel nós temos o ajuste do facho do farol, que você consegue estar colocando para cima ou para baixo, de acordo com o peso que você tem no carro. Isso facilita bastante. E esse botão que está aqui ao lado, que faz parte do sistema Toyota Safety Sense. Eu apertei e ficou verde, falando que a parte do farol do acendimento alto e baixo comutativo, ele está automático e está ativo. Então quando o carro vier por você à noite, ele vai abaixar automaticamente para o farol baixo. Passou o carro por você, ficou escuro novamente, ele posiciona para o farol alto. Tudo isso de forma automática, realmente traz muita comodidade. A sua direção é eletroassistida, com regulagem de altura e profundidade. Todo esse acabamento aqui bem macio ao toque em couro, com essa linha aparente, toda essa parte prata, e também o logo aqui da Toyota. Volante que é multifuncional, com comando de voz, comando de som, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui os comandos que você consegue utilizar do computador de bordo, que são 16 funções. Aqui já desse lado direito nós já temos os modos de música, que você consegue alternar entre essas estações de rádio e também aplicativos que você está utilizando na multimídia, e aqui passar as estações de rádio ou a música que você deseja. Já mais acima faz parte do pacote
Toyota Safety Sense. Então aqui nós temos o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo, que é o ACC. Então se você está na faixa ali a 100 km por hora e o carro à sua frente a 80 km por hora, ele vai abaixar a velocidade de forma automática, da mesma velocidade do carro que está à sua frente, desde que você esteja programado a 100 km por hora. Facilita bastante. Aqui também, assistente de mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não dê seta para o lado direito ou esquerdo, mostrando que você está saindo da faixa de rodagem. Automaticamente ele soa um alerta sonoro e visual e você vai ser avisado que você está saindo da faixa de rodagem, e ele vai fazer também correções para que você não saia da faixa de rodagem. Se você ficar sem a mão no volante, ele vai te dar um aviso para você colocar as mãos ao volante, pois você está saindo da faixa. Também assistente pré-colisão. Esse aqui é o mais interessante porque ele vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos. Então ajuda bastante essa parte do sistema pré-colisão. Se você não identificar alguma atitude de risco à sua frente, uma iminente colisão, para você sair dessa parte de perigo, ele vai soar um alerta sonoro e visual, e você não tomando uma medida evasiva, ele vai fazer a frenagem automática do veículo. Então realmente isso facilita muito. O Toyota Safety Sense realmente traz muita segurança. A parte do volante aqui, a mudança de marcha no pedal shift, que você tem aqui o volante com a troca de marcha pelo câmbio borboleta que eles chamam, e o painel, como eu falei anteriormente, que é digital, de 7 polegadas. Então nós temos aqui o conta-giros, que é analógico. Aqui do outro lado, o medidor do tanque de combustível, que é de 46 litros. E aqui mais abaixo, o medidor do arrefecimento do motor. Aqui ao centro nós já temos essa tela de 7 polegadas. E nessa tela de 7 polegadas, velocímetro digital, relógio, temperatura exterior, posicionamento aqui do câmbio, odômetro total, trip A, trip B, aqui a média instantânea, média que eu consigo rodar com o veículo, está marcando ali 117 km, esses são os detalhes. Se eu colocar para baixo o modo de economia, que você consegue ter os indicadores também. Se eu colocar para o lado direito, os sistemas de segurança se estão ligados ou desligados. Para o lado direito, mais uma vez, a parte aqui com o que está passando na rádio ou a música que você está ouvindo no aplicativo. E aqui nós temos tempo de viagem, distância percorrida, o tempo total, tempo de cruzeiro que você consegue acompanhar. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, todas as configurações que nós temos aqui no veículo também. E uma interessante que o pessoal sempre me pergunta no canal, se você vem aqui em configurações, segura aqui em configurações e vem para o tipo de medidor, você consegue mudar aqui o velocímetro, tá? Notem que está ali digital, eu consigo colocar aqui analógico, porém de forma digital, que vai aparecer o arco ali na tela de 7 polegadas, então realmente é bem interessante. Se você colocar para o lado direito mais uma vez, ele vai vir para essa pasta de mensagem importante no veículo. Cinto de segurança que não foi colocado, farol do carro que não foi desligado, alguma porta que está aberta, todas as informações importantes do veículo vai aparecer aqui nessa tela de configurações do painel. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Cross. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Moisés da Costa, da cidade de Guapimirim, lá no Rio de Janeiro. O segundo salve hoje vai para Danilo Freitas, da cidade de Barão de Cocais, lá em Minas Gerais. O terceiro e último salve do canal vai para Adilson Nunes, lá de Catanduva, São Paulo, que insistiu muito pelo salve. Tá aí, meu amigo. Agora, para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!